Bom dia, meu irmão, minha irmã, novamente juntos, no início de uma nova semana, que Deus, na sua bondade, nos concede. Vamos começar ouvindo o texto bíblico, o relato do Evangelho deste domingo, para a nossa reflexão e para servir de orientação, de luz para as nossas atividades desta semana que se inicia. É o Evangelho de Mateus. Diz assim: naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, é a parábola já conhecida de todos nós, parábola do semeador. Uma das belas páginas do Evangelho e, portanto, riquíssima de mensagem para todos nós. Eu gostaria de, nesta reflexão, falar de 3 pontos desta parábola que vão nos ajudar a viver esta palavra de Deus e fazê-la frutificar na nossa vida. A parábola tem 3 elementos: o semeador, a semente e o solo, o terreno. No primeiro ponto, vamos pensar qual é o significado do texto. O que Jesus quis dizer ao falar assim às multidões. E o que Jesus quer dizer quando fala assim para nós. Quem é o semeador? Está claro pela parábola que o semeador é o próprio Deus. A semente é a palavra de Deus. E o solo é o nosso coração. O semeador sai para semear. Uma parte das sementes cai
à beira do caminho. Imagine você jogar semente à beira do caminho. Terreno duro, as sementes ficam expostas e os passarinhos logo chegam e comem a semente. A semente não chega nem a brotar. Quando Jesus fala assim, a semente é a palavra. O terreno é o nosso coração. Semente lançada à beira do caminho, vai explicar Jesus na sequência da palavra, é aquele que ouve a palavra de Deus. Mas, logo, o maligno rouba esta palavra do seu coração. As circunstâncias, o mal da sociedade, fazem com que a pessoa logo esqueça a palavra. A gente pode entender a semente lançada à beira do caminho, ou o coração, que é um terreno como o caminho, é aquela pessoa que vai à igreja, vai à missa, ouve a palavra de Deus, ouve aquilo que o padre falou, presta atenção em tudo, mas sai da igreja, já esqueceu tudo. E quantas vezes o nosso coração é como esse caminho, onde a semente é lançada, mas logo desaparece. Esquecemos o que Deus nos fala, esquecemos os mandamentos, esquecemos o que aprendemos na catequese, esquecemos o que aprendemos com os nossos pais. Os passarinhos roubaram a semente não produziu frutos, foi de momento. E depois Jesus fala que o semeador lança sementes que caem num terreno pedregoso. O que é um coração terreno pedregoso? Imagine você lançar uma semente no meio das pedras. Pode haver ali um limo, haver ali um pouco de terra, a semente chega a brotar. Mas ela não aprofunda as raízes, porque não há terra, é pedra. Na pedra, a raiz da planta não se aprofunda. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, se entusiasma com a palavra, e parece até que se converteu naquele momento. Mas depois, quando encontra o sofrimento, a pessoa desiste logo. Quantas vezes a pessoa se entusiasma com o trabalho da comunidade, por exemplo? Faz um curso, participa de uma reunião, vai a uma celebração, acha tudo lindo, maravilhoso, vive aquele momento de maneira tão intensa que volta para casa na maior euforia, na maior alegria, porque encontrou Jesus. Aí começa a trabalhar. Quando encontra a primeira dificuldade, o primeiro sofrimento, a pessoa desiste. Por quê? Porque a palavra de Deus não enraizou no seu coração. O coração é de pedra. Há o entusiasmo do momento, há uma aparente conversão, mas depois tudo desaparece diante dos sofrimentos e dificuldades da vida. As outras sementes, diz a parábola, caíram no meio dos espinhos. Lançar semente no meio dos espinhos? É claro que as sementes serão sufocadas. Os espinhos não deixarão
a planta produzir. A semente pode até brotar, pode começar a crescer a planta, mas os espinhos a sufocam e ela não produz. O que é um coração de espinho? É aquela pessoa que escuta a palavra, entusiasma-se com a palavra, e até parece que a palavra começa a criar raiz e aprofundar-se. Mas, de repente, vem a preocupação com as coisas do mundo. E as preocupações com as coisas do mundo vão sufocando a palavra, de modo que ela não produz. É aquela pessoa que vai à igreja, reza, recebe os sacramentos, mas lá na vida explora o seu irmão. Busca um lucro desonesto. Diz-se cristão, diz-se católico, diz ter fé, mas não pratica. Deixa que a ambição pelas riquezas, pelo lucro, pelas coisas materiais, tomem o lugar da palavra, sufocando-a. Esse coração não deixa a semente da palavra frutificar. Finalmente, uma parte das sementes cai em terra boa e dão frutos. 100 por uma semente, 60 por uma, 30 por uma. Terra boa é aquele coração da pessoa que ouve a palavra de Deus. Reflete esta palavra, medita esta palavra e procura vivê-la no dia a dia, mesmo em meio às dificuldades da vida. Esse produz frutos. Esse é o terreno bom, é a terra boa. Portanto, esse é o primeiro ponto. A compreensão da palavra de Deus. O que é que Jesus está nos dizendo? O segundo ponto que eu quero refletir com você é a figura do semeador. Quem é o semeador? O semeador da parábola é Deus. Jesus conta esta parábola para as multidões. E olhando que o Evangelho de Mateus foi dirigido às comunidades cristãs, a gente pode imaginar que aquelas comunidades eram formadas por pessoas que, se não viviam no campo, conheciam muito bem as práticas agrícolas. E Jesus tem uma série de parábolas falando do campo, falando das atividades agrícolas. A parábola dos operários, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do semeador. Outras parábolas ainda traz o Evangelho, falando de temas ligados ao campo, ao cultivo do trigo, da uva e outras atividades dos judeus. Pensemos então, o semeador era alguém de experiência. A gente pode dizer certamente que o semeador conhece a semente, conhece o terreno, sabe o momento de semear, a maneira de semear e como cultivar o solo. O semeador conhece, ele é do campo, é a atividade dele. Mas a gente fica se perguntando, se o semeador conhece o campo, se
Esse é o trabalho dele, cultivar o campo. Porque o semeador lança sementes à beira do caminho, sabendo que as aves vão comer as sementes? Porque ele joga a semente no meio das pedras. Ele sabe que ali a planta não vai crescer. Porque o semeador lança sementes no meio dos espinhos. Ele sabe que ali as plantas não vão produzir. O que Jesus quer dizer com isso? O semeador é Deus, o próprio Jesus. Deus não faz distinção entre as pessoas. A palavra de Deus, a graça de Deus é dada a todos indistintamente. Deus não olha se o coração é um caminho, é cheio de pedras, de espinhos, ou se é terra boa. Deus dá a todos a sua graça. A palavra de Deus é dirigida a todos os corações. A semente da palavra é lançada em todos os terrenos. Isso é muito interessante, mostrar a universalidade da graça de Deus, a universalidade da salvação. A semente é lançada em todos os corações. Deus não é seletivo. Deus não escolhe coração onde lançar a semente da palavra. A semente é lançada em todos indistintamente. Agora, cabe ao terreno, ao coração, fazer esta palavra produzir. A resposta depende de cada um. Então, é isso que a parábola está nos ensinando. Deus não olha o terreno. Deus não escolhe pessoas a quem privilegia e outras que ele descarta. Não. Deus acolhe a todos e dá a todos as mesmas oportunidades na vida. Deus dá oportunidade a todos. Cabe a cada um aproveitar a oportunidade que Deus lhe dá. Por exemplo, nesse tempo do isolamento social, Deus está nos dando a oportunidade de refletir, de pensar mais, de planejar melhor a nossa vida. Deus está nos dando a oportunidade de ser uma igreja doméstica. Deus está nos dando a oportunidade de conviver mais de perto com os membros da nossa família. Quantos saberão aproveitar esta oportunidade e quantos não a aproveitarão? Deus dá oportunidade a todos. Ele é o semeador e não escolhe o terreno. Jesus deu aos seus discípulos a mesma missão dele. Se Jesus é semeador, os discípulos também se tornam semeadores pelo mandato dado por Jesus. Portanto, nós somos semeadores porque somos discípulos enviados por Jesus para semear. Não haverá frutos se não houver semente. Mas não adianta ter o terreno, a semente, e não haver quem semeie. O terreno, a semente e o semeador. O terreno são os corações, as pessoas que aí estão. A semente é a palavra de Deus. Mas
Quem vai semear hoje? Quem são os semeadores? Sou eu, é você. Nós somos os semeadores. E como semeadores, nós também não podemos escolher terreno, não. Nós temos que levar a semente da palavra de Deus, as sementes do bem, do amor, da caridade, do serviço, a todas as pessoas. Nós não podemos escolher terreno. Nós não podemos julgar as pessoas. E quantas vezes na vida a gente quer escolher o terreno? Um exemplo disso são esses momentos comunitários de oração, como novena de Natal, Via Sacra e outros eventos religiosos. Chega a novena de Natal, alguém diz assim: eu não vou à casa de fulano, não adianta rezar lá, porque aquela família não vem à comunidade. Ora, você não pode escolher o terreno, você não pode julgar, você deve ir e semear. Outro diz assim: já falei tanto, mas essa pessoa não escuta. Esta pessoa tem coração duro, essa pessoa não muda de vida. Você não pode dizer isso. Anuncie, fale. A sua missão é semear. Nós, assim como Jesus, não podemos julgar, selecionar as pessoas, não. Temos que levar as sementes do reino a todas as pessoas. Temos que fazer o bem a todas as pessoas. E a terceira palavra serve muito de conforto para nós. Vejam vocês. O semeador teve todo um trabalho. Sei lá quantos dias que ele ficou semeando. Ou um dia inteiro de trabalho. Talvez num sol quente. Um trabalho árduo. Para semear. Apenas 1/4 do que ele semeou produziu frutos. Vejam, 75% do trabalho do semeador aparentemente foi inútil. 75% das sementes se perderam. A parte que caiu ao longo do caminho, ou à beira do caminho, a parte que caiu entre as pedras, a parte que caiu entre os espinhos. Uma parte caiu em terra boa. Isso nos traz 2 lições importantes. A primeira, nunca desanime se alguma coisa na vida não aconteceu como você queria. Não desanimar diante de aparentes fracassos dos nossos projetos. Muitas vezes nós achamos que temos que colher 100% daquilo que semeamos. Não. Nem o semeador do Evangelho conseguiu colher 100%. Apenas 25%. Apenas 1/4 do que ele semeou produziu frutos. Nem tudo que nós sonhamos, que nós queremos na vida, nós conseguimos realizar, não. Mas nem por isso nós vamos desanimar. Eu falo, eu oriento, eu falo com meus filhos não obedecem, eu falo, ninguém atende. Continue falando. Não desanime diante de aparentes fracassos, não. Porque uma parte das sementes se perde mesmo. Ou, pelo menos, no Evangelho, 3 partes das sementes se perderam. Não por culpa do semeador, a culpa não é sua. Se você é catequista, se você é evangelizador, você orientou, você ensinou, você mostrou o caminho, você cumpriu a sua missão. Depende do terreno fazer brotar e produzir.
Nós podemos lançar a semente, mas nós não temos o poder de fazer a semente brotar e produzir. Esse poder não nos pertence. O lavrador lança a semente na terra. O trabalho dele é plantar, é semear. Fazer brotar, ele não tem o poder disso. Então, isso nos conforta. A nossa missão é lançar as sementes. Fazer brotar já não é tarefa nossa. Deus é quem faz brotar. Por outro lado, vem a segunda lição da parábola para nós. Nem tudo está perdido. Uma parte das sementes caiu em terra boa e produziu frutos 60, 100, 60, 30 por semente. Muitas vezes a gente acha que não produziu nada na vida, mas se parar, refletir, há muita coisa boa que nós já fizemos na vida. Sim, nem tudo está perdido. O trabalho de evangelizar, o trabalho de semear, o trabalho de praticar a caridade, de fazer o bem às pessoas, não é nunca um trabalho perdido. Não. Parte das sementes vão brotar e produzir frutos. Se você pratica a caridade, se você faz o bem, você pode ter certeza. Tem sempre alguém vendo. E vai tocar sempre o coração de alguém. A gente nem sempre colhe os frutos daquilo que semeia. O Evangelho, em outra passagem, fala disso também. Nós semeamos, mas semeamos para os outros. Cultivamos para os outros. Muitas vezes nós plantamos para os outros colher. Esta é a nossa missão, semear o bem, a felicidade, a alegria, a paz na vida dos outros. As sementes do reino são assim. Nós plantamos aqui, nós semeamos aqui, mas nem sempre nós vamos colher aqui. Mas com certeza, um dia lá no céu, nós vamos colher os frutos do que nós plantamos. Aqui nos cabe semear. Essa é a nossa tarefa. Não desanimar diante das dificuldades, não desanimar diante das lutas da vida, mas confiantes de que Deus está conosco, nos protege, nos ilumina, nos abençoa. É Ele quem nos envia a semear. E vamos continuar semeando as sementes do bem e nós poderemos transformar esse mundo que aí está. Todo o trabalho nosso é valorizado. Com certeza, sementes brotarão e frutos serão colhidos se nós semearmos com alegria, sabendo que estamos servindo a Deus e semeando as sementes do reino de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Amém.